Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Os Munhecas, o seu podcast favorito de economia sem economias. E hoje o papo é sério, mas com aquele nosso jeitinho, claro. A gente vai desvendar como é que uma briga lá no Oriente Médio, em menos de 48 horas, conseguiu botar a economia do mundo todo de cabeça para baixo. É um verdadeiro efeito dominó que vai do navio parado no mar até o preço da gasolina aqui no posto da esquina. E para a gente entender essa confusão, nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos ver que artéria é essa que entupiu e parou o mundo. Depois, o choque de preços, que é a hora que o bolso chora. Em seguida, o pânico geral nos mercados. Aí a gente entra na sinuca de bico dos governos e, para fechar, vamos tentar adivinhar se essa confusão vai ser só um susto ou se o estrago vai ser grande e duradouro. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Seção 1. A tal da artéria bloqueada do mundo. Como é que uma briga conseguiu simplesmente desligar a tomada de energia do planeta? Pega esse número aqui, 25%. De repente, de um dia para o outro, um quarto de todo o petróleo que o mundo consome simplesmente parou de circular. Foi tudo por causa da treta entre os Estados Unidos e o Irã. Para a gente ter uma ideia, é como se, da noite para o dia, 1 em cada 4 postos de gasolina do planeta secasse. Simplesmente acabou o combustível. E o epicentro de toda essa bagunça é um lugar chamado Estreito de Hormuz. Pensa nele como se fosse a rodovia Presidente Dutra do petróleo mundial. É por ali que passa uma quantidade absurda do óleo que abastece o planeta. Só que com o bloqueio, não foi só um engarrafamento, a rodovia foi interditada. Fecharam a porteira. E com os navios sem poder passar, a produção de uns 10 milhões de barris por dia teve que parar, porque não tinha nem onde guardar o óleo. Bom, e com a principal estrada do petróleo fechada, o primeiro dominó a cair é óbvio, né? Um choque violento nos preços da energia. E o impacto foi na hora, como a gente vê aqui. Em questão de horas, o preço do barril de petróleo, o tal do Brent, já passou dos $100, chegando a bater quase 120. E na vida real? Bom, isso vai direto para a bomba de combustível. O preço da gasolina subiu quase 3% em um único dia, aquela facada que a gente já conhece bem. Aí, na tentativa de apagar o incêndio, a Agência Internacional de Energia liberou 400 milhões de barris das reservas de emergência. Só que o mercado olhou para isso e pensou, tá, e daí? Foi visto como um band-aid numa ferida de tiro, sabe? Um paliativo. Porque não adianta nada liberar estoque se o problema real continua lá. Os navios-tanque não conseguem passar para fazer entrega. Com a energia nas alturas, o pânico se espalhou mais rápido que fofoca. Saiu do posto de gasolina e foi direto para os mercados financeiros. E aí, um nome feio começou a assombrar todo mundo: estagflação. O resultado foi um tombo generalizado. Dá uma olhada nesse gráfico. As bolsas do mundo todo foram para o vermelho. 4% de queda nos Estados Unidos, 7% na Europa, 8% no Japão. É o famoso salve-se quem puder. Nessas horas de incerteza, os investidores tiram o dinheiro de ações e correm para ativos mais seguros, tipo o dólar, que acaba subindo. E o medo por trás dessa confusão toda é essa tal de estagflação, uma palavra que dá arrepio em qualquer economista. Traduzindo para o nosso dia a dia, é o pior cenário possível. Imagina assim, o preço do seu PF sobe toda semana, mas, ao mesmo tempo, a empresa onde você trabalha para de vender e o risco de desemprego aumenta. É a inflação comendo seu salário enquanto a economia funda. Uma desgraça completa. E essa assombração da estagflação joga a gente direto na quarta parte da nossa análise, a verdadeira sinuca de bico econômica. É o dilema que caiu no colo dos bancos centrais do mundo todo. A pergunta que os chefões da economia mundial estão se fazendo agora é essa: como é que a gente apaga o fogo da inflação sem, no processo, jogar a economia inteira num buraco, numa recessão? É uma corda bamba, e qualquer passo em falso tem consequências gigantescas para todo mundo. Basicamente, eles têm duas opções na mesa, e nenhuma delas é boa. A primeira é subir os juros. Isso deixa o crédito mais caro, a galera consome menos e, em teoria, os preços caem. O problema? Isso freia a economia e pode causar uma recessão, com mais desemprego. A segunda opção é manter os juros baixos para a economia não parar. O risco? A inflação pode sair de controle, virar um monstro e o nosso dinheiro vira pó. É escolher entre levar um susto ou morrer de vez. E tudo isso leva a gente para a pergunta final. Tá, e agora? O que a gente espera daqui para frente? A resposta para isso depende se essa briga vai ser um conflito rápido ou uma guerra demorada. E isso nos leva a dois cenários bem diferentes. Os analistas estão com duas possibilidades na cabeça. A mais provável, com os 55% de chance, é a de um conflito limitado, mais curto.
Nesse caso, o petróleo dá um susto, bate uns $150, mas depois a poeira baixa e a economia se recupera. Já o segundo cenário, com 45% de chance, é o pessimista. Se a guerra se arrastar, o petróleo pode passar dos $200 o barril. E aí, meu amigo, o resultado é uma recessão global profunda e dolorosa. Mas independentemente de qual cenário se concretize, uma coisa é certa, essa crise já está acelerando algumas mudanças no mundo. A segurança energética virou a prioridade número 1 dos países, mais importante até que o custo. E a busca por energias renováveis e até nuclear ganha muito mais força, porque todo mundo quer diminuir a dependência de regiões tão instáveis politicamente. E isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta no ar. Será que essa crise de 2026, com todo o caos e o impacto negativo que ela está causando, pode acabar sendo, no fim das contas, o empurrão que o mundo precisava para começar uma nova era energética, mais segura e mais resiliente? Fica aí o pensamento.